Tem gente que acredita em simpatias e faz lá a sua simpatia. Tem gente que vai lá dar 7 pulinhos na praia. Tem gente que veste uma roupa branca achando que a cor da roupa vai fazer alguma diferença na entrada do ano novo. Eu quero dizer para você, querido, nada disso faz diferença na nossa vida, tanto quanto estar em Cristo e depender dele. Na realidade, essas coisas todas não fazem diferença alguma, mas a presença de Deus e a comunhão com Deus em Cristo Jesus sempre fará toda a diferença. Qual é o sentimento que você chega nesse início de ano em relação ao ano que passou? Talvez muitos tenham aquele sentimento assim, de frustração. Puxa vida, muitos sonhos, muitos projetos não foram realizados. Talvez outros chegam nesse início de ano preocupados, com aquele sentimento de inquietação no coração, porque ouviu muitas notícias sobre a economia do Brasil, que o dólar subiu, nunca atingiu patamares tão elevados, e porque o dólar sobe o combustível, sobe o alimento, sobe tudo aquilo que é importado, tudo aquilo que o Brasil importa, de fora sobe, porque o dólar é a moeda que lastreia tudo aquilo que se compra, externamente e de certa forma internamente também. E aí as pessoas ficam preocupadas porque as notícias são alarmantes. E talvez outros chegam no final desse ano de 2024, no início de 2025, aquele sentimento de superação. Vamos falar aqui dos gaúchos, né? Houve uma enchente no Rio Grande do Sul que devastou, que levou casas, que deixou famílias desabrigadas, pessoas morreram, né? O Brasil inteiro se comoveu. Muitas doações foram enviadas para o Rio Grande do Sul, daqui do Mato Grosso do Sul, de outros países. Muitos bombeiros foram para lá, muitos voluntários foram para lá. Eu vi uma matéria, né, de um grupo voluntário, Aliança Evangélica, que eles construíram casas e entregaram para famílias que estavam lá sem casas. Enfim, talvez muitos chegam nesse final do ano dizendo: superei, aconteceu, veio a tragédia, veio o problema, mas tudo foi superado, né? E, enfim, os sentimentos são os mais variados possíveis, mas que nós não percamos nunca dentro do nosso coração a convicção de fé e a convicção de que tudo que nós precisamos viver de melhor na nossa vida aqui depende essencialmente da nossa relação com o nosso Deus. Lá em Provérbios 16, versículo 9, diz que ao homem cabe fazer planos, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, o homem planeja, mas quem realiza é o Senhor. O homem planeja, mas quem diz que vai acontecer é Deus. Então, eu vejo assim, que a atitude mais sábia do ser humano é ficar bem pertinho daquele que faz as coisas acontecerem. Né? Se você quer que as coisas aconteçam, fica do lado de quem faz elas acontecerem. Agrada o coração daquele que faz as coisas acontecerem, porque, irmãos, Deus tem nas suas mãos a realização de todos os nossos projetos, amém? Tudo está nas mãos de Deus. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, tudo está nas mãos do Senhor. Domingo, irmãos, eu abri o culto aqui falando sobre 4 conselhos para a igreja, e eu vou apenas discorrer citando esses conselhos. Primeiro conselho: inicie o ano não permitindo que o impacto dos impossíveis da vida seja mais forte na sua vida do que o poder do Deus que faz impossíveis acontecerem, amém? Esse foi o primeiro conselho, porque, irmãos, impossíveis, situações difíceis na vida, todos nós vamos enfrentar, mas Deus faz a diferença até mesmo nos impossíveis da nossa vida. Segundo conselho, né, que Deus colocou no meu coração para compartilhar, considere no seu coração a proporcionalidade daquilo que você recebe com aquilo que você deve entregar, porque o Senhor diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais você recebe, maior se torna a sua responsabilidade também em compartilhar daquilo que você recebeu. Então, não
perca isso de vista, né? Não perca essa situação de vista. Então nós precisamos considerar, quanto mais eu recebo, mais eu também tenho que estar disposto a doar, a compartilhar daquilo que eu recebi. Outro conselho que nós falamos aqui: permita que Deus tire do seu coração os seus desânimos. Deus pegou Josué desanimado e ele falou com Josué, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Diz: você vai fazer esse povo entrar, Josué, mas você tem que se levantar desse desânimo, porque uma pessoa desanimada não consegue cumprir o plano, o propósito que eu tenho para a sua vida. E como é que Deus resolveu o desânimo de Josué? Falando com Josué. Deus não mandou uma bola de fogo sobre ele, Deus não se materializou, Deus falou com Josué. Então muitas vezes o nosso desânimo vai ser vencido quando nós ouvimos a voz de Deus. Pastor, fechei o ano desanimado. Comece a ouvir a voz de Deus, você vai ficar animadinho rapidinho, porque a voz de Deus levanta o abatido. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. E o último conselho foi: agradeça a Deus por tudo. A gratidão do crente não se limita às coisas boas da vida. Eu agradeço a Deus porque recebi coisas boas de Deus. Não, eu agradeço a Deus porque eu tenho um Deus bom presente na minha vida em todas as situações. Se a situação é ruim, o Deus bom está comigo. Se a situação é boa, o Deus bom também está comigo. Na situação ruim, Ele vai ser o Deus que me levanta, Ele vai ser o Deus que me sustenta, Ele vai ser o Deus que me cura, Ele vai ser o Deus que me restaura. Na bonança, Ele vai ser o Deus que vai receber o meu louvor e a minha adoração, porque tem me abençoado. Mas em todo tempo, Deus está conosco. Então agradeça a Deus em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Então seja grato, comece agradecendo a Deus. Falamos, irmãos, também no domingo sobre os riscos da jornada, falamos dos conselhos da jornada e falamos dos riscos da jornada. Falamos, irmãos, sobre dois riscos que muitas vezes podem impedir o crente de alcançar o alvo, de chegar ao fim da jornada com vitória. E o primeiro risco é o risco de começar bem e terminar mal. Começar é fácil, terminar é mais difícil. Às vezes nós começamos bem uma dieta, mas a gente desiste no meio do caminho. A gente começa bem várias coisas, mas o grande lance não é começar, o grande lance é ir até o fim, é permanecer, né? É ir até o fim casado, é ir até o fim dentro da igreja, presente, na presença de Deus. E eu comentei aqui no domingo que minha tristeza, uma das tristezas que muitas vezes eu tenho no meu coração, é de ver crentes que um dia estiveram comigo dentro da igreja e hoje estão lá fora no mundo, longe de Deus. E você trazer um crente de volta para a presença de Deus é muito mais difícil do que trazer um incrédulo, porque o crente já viu o milagre de Deus, já viu a presença de Deus, já ouviu a voz de Deus, e aí ele já está meio que o coração dele é como se estivesse anestesiado, fechado para ouvir Deus novamente. Então é difícil. E nós falamos de Judas começou bem, mas terminou mal. Começou servindo a Jesus, no final da sua vida ele traiu ao Senhor e se enforcou, tirou a sua vida. Falamos de Saul, né, que começou bem, humilde, mas terminou, irmãos, se lançando em cima da sua própria espada, tirando a sua vida. Terminou antes de se matar num lugar onde estava buscando uma feiticeira para buscar conselhos, e aí por fim acabou tirando a sua vida. Ou seja, era alguém que conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia as profecias de Deus, mas no meio do caminho se desviou. Então isso é um alerta para mim e para você. Falamos do que leva muitas vezes um crente a começar bem e terminar mal. Primeiro, relaxismo espiritual, perder o ritmo, perder, irmãos, a constância na vida cristã, afrouxar as rédeas, começar a fazer concessões para a sua carne,
O tempo que você tinha para orar, não tem mais. O tempo que você tinha para estar na igreja, não tem mais. O tempo que você tinha para ler a Bíblia, não tem mais. Porque esse tempo agora é da carne, é dos prazeres da carne, é dos desejos da carne. Então uma pessoa que começa assim, começa a relaxar espiritualmente, a tendência dela é não terminar bem, né? Falamos também de contínuas negligências sem arrependimento sincero. Aquela pessoa que erra, pede perdão, erra de novo, pede perdão, erra de novo, e vira um ciclo vicioso, ao ponto em que ela já não sente mais arrependimento. Aí ela pode, com certeza, ter começado bem, mas infelizmente ela pode terminar mal. Falamos também de pessoas que começam bem e terminam mal porque se preocupam mais com a vontade das pessoas do que a vontade de Deus. Estão preocupados em agradar as pessoas e não em agradar a Deus. E por fim falamos de pessoas que começam bem e terminam mal porque se deixam seduzir pelas propostas do inimigo, pelos prazeres, por aquilo que o inimigo coloca diante da pessoa, e ela se deixa seduzir e cai na tentação. Irmãos, o diabo, quando ele tenta você, ele está no direito dele, ele é diabo, ele tem todo o direito de tentar você, e você tem todo o direito de dizer não, eu escolho Deus. O problema não é o diabo te tentar, o problema é você cair na tentação, amém, irmãos? A gente tem que resistir às tentações, né? E para isso a gente precisa estar ligado com Deus. Hoje eu vou continuar essa palavra, e eu quero que você abra o texto, onde nós discorremos sobre essa temática, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá para o texto, para que a gente possa continuar nessa mensagem, continuarmos pensando nessa palavra que o Senhor quer trazer ao nosso coração de forma plena, total e completa nesta noite. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13, diz assim: 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. A Thaisa me trouxe uma tradução que eu achei muito legal. O povo assentou-se a beber, a comer, a beber, se entregar à farra. Olha aí, se entregar à farra. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. 23 mil é gente, irmãos. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Resumindo, nós. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Amém? Quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Irmãos, esse texto aqui é um grande, vou escrever aqui, ó, aviso. Ponto. Esse texto é um grande aviso. Deus avisa. Deus avisa. Fala para o seu irmão aí, Deus avisa. Esse texto aqui é um aviso de Deus. Para quem? Para a igreja. Que igreja, pastor? Essa. E todas as igrejas de Cristo, em todos os tempos.
desde o momento que esse texto foi escrito. Porque aqui o apóstolo Paulo está falando com os crentes, com a igreja de Corinto, e ele usa, vamos dizer assim, a jornada do povo de Israel que saiu do Egito para ir à terra prometida, como um paralelo em relação à jornada de fé que nós como igreja estamos desenvolvendo, ou estamos caminhando para chegar na eternidade, na vida eterna, na consumação da promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Em outras palavras, está dizendo: olhe para a jornada do povo de Israel, porque ela tem muito a ver com a nossa jornada como igreja aqui na terra. Lá teve um libertador, todos foram batizados nele, o nome dele era Moisés. Aqui nós temos um libertador, não é Moisés, é Jesus. Lá tinha um deserto, aqui também tem, né? Lá tinha uma pedra que saía água, e aquela água não deixava o povo morrer no deserto. Aquela pedra era Cristo que estava lá. Aquela pedra era uma tipificação de Cristo, que dava ao povo a condição de se manter vivo no deserto, porque Cristo era a água que saía daquela pedra. E ele disse: agora observe o que fez o povo morrer, o que fez o povo ficar no meio do caminho, o que fez o povo não conseguir caminhar na jornada até o fim. Aí ele começa a falar dos pecados, dos problemas. Nós já falamos de dois: começar bem e terminar mal. Muita gente começou bem, mas terminou mal, porque terminou no meio do deserto, não chegou na terra prometida. Muita gente, né, começou bem e terminou mal. E irmãos, qual é o outro risco para nós como igreja que estamos nessa jornada de fé rumo à nova Jerusalém celestial? O outro risco que nós precisamos ter cuidado com ele é o risco de idolatrarmos a vida material em relação aos prazeres, às paixões da vida material aqui na terra. Quando você olha o versículo 7, diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Aqui a palavra idolatria, ela está relacionada com beber, comer e folgar. Beber, comer e folgar. Beber, comer e folgar. Irmãos, o que o Senhor está trazendo de ensino para a igreja através do apóstolo Paulo? Que é possível que os crentes se deixem seduzir pelo brilho da vida material e passem a idolatrar a vida material nessa terra. Passem a idolatrar a vida material nessa terra. E a vida material nessa terra, ela tem prazeres. Sim ou não, irmãos? Comer é um prazer, irmãos? Quem já ouviu falar assim que crente não bebe, mas come? Levanta a mão aí. Quem vive isso? Aleluia, não estou sozinho. Né? E a gente come com força, né? Irmãos, comer é um dos prazeres da vida. Comer é um dos prazeres da vida, né? Quem não está em Cristo e bebe lá bebida alcoólica, se entrega a isso até se tornar um dependente alcoólico. A gente bebe o nosso Guaraná, não vicia, né? O nosso suco de laranja, a Coca-Cola, né? Para aqueles que são mais adeptos da Coca-Cola. Enfim, beber, comer, folgar, descansar. Quem gosta de ir numa praia? Isso é folgar, isso é descansar, né? Ir numa praia, ir num parque de diversão, passear. Irmãos, nada disso é errado. O problema é quando nós permitimos que tudo isso é bom, mas muitas vezes pode se tornar um perigo na nossa vida, quando se torna um objeto de idolatria, quando se torna uma fixação, quando a gente começa a colocar sobre essas coisas todo o peso relacionado ao sentido da nossa vida nesse mundo. É como se a gente existisse nesse mundo para comer, beber e folgar. Comer, beber e folgar. E não é isso, irmãos, né? Isso é bom, mas a vida não pode se resumir a isso. O perigo, o risco
que eu e você corremos, que aquele povo correu, e a Bíblia diz que muitos ficaram no caminho, é de adorarmos, de darmos adoração a essa vida material, com seus prazeres, com seus desejos, com as suas paixões. E quer queira, quer não, o nosso coração, o meu coração e o seu, eles são, irmãos, tentados a ceder a essas questões. E quando a gente abre a nossa Bíblia, por exemplo, lá em 1 João 2,15, quem tem Bíblia aí, abre 1 João 2,15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Aqui diz assim, na minha: não ameis o mundo. O que mais está escrito aí? Nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o que acontece, irmãos? O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha só, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí no versículo 17 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quem quer permanecer para sempre? Então faz a vontade de Deus. Irmãos, o que esse texto está nos dizendo? Que a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que a gente vê. O que é a concupiscência dos olhos? É tudo aquilo que a gente vê, a gente quer, né? Os comerciantes, eles contam com a concupiscência dos nossos olhos, para que eles possam vender para nós coisas que nós não precisamos, né? Quem vende tênis, quem vende camiseta, quem vende isso, quem vende aquilo, conta com esse consumismo que muitas vezes flui dentro de nós pela concupiscência dos olhos, os prazeres, o prazer de ter nem, aquilo que nem se precisa, mas eu quero aquilo. E muitas vezes nós somos induzidos, muitas vezes, a buscar aquilo que os nossos olhos se deixaram seduzir pelo brilho, e a gente acaba se apoderando de algo que a gente não precisa. Concupiscência da carne é tudo aquilo que o nosso coração deseja. A gente não quer saber se é bom, se é ruim, se é de Deus, se não é. O coração deseja, ele quer. Então, quando nós começamos a viver segundo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, irmãos, a gente perde o prazer pelas coisas de Deus. Qual é a função da concupiscência da carne? Qual é a função da concupiscência dos olhos? Roubar do seu coração o amor pelas coisas espirituais, roubar do seu coração o amor por aquilo que é de Deus. Quando eu estou, irmãos, debaixo da concupiscência dos olhos ou da carne, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de estar na igreja, eu não tenho vontade de orar. Por quê? Porque eu estou dominado por uma concupiscência. Soberba da vida. O que é soberba? Soberba é orgulho. Orgulho de ter no material, orgulho de ter as coisas no material, orgulho da vida nesse mundo. Então, quando nós estamos envolvidos com isso, irmãos, nós perdemos o amor do Pai. A palavra de Deus diz que o amor do Pai não está em nós, quando nós nos deixamos envolver por essas situações, porque para Deus essas coisas não têm valor algum, irmãos. Para Deus essas coisas não têm valor algum, mas nós começamos a deixar que essas coisas comecem a ter mais valor na nossa vida do que Deus e do que a vontade de Deus. Então muitos naquele deserto pararam para comer, beber e folgar. E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas estão na igreja assim hoje, vivendo para satisfazer os desejos do seu coração, os desejos da sua carne, e a vida espiritual está uma lástima. A vida espiritual está um cubo de gelo. A pessoa não tem mais fervor espiritual, a pessoa não tem mais vontade por aquilo que é espiritual, a pessoa não tem mais vigor espiritual. Por quê? Porque os desejos da carne ocuparam na vida dela o lugar que é de Deus, Irmãos, esse texto a gente também pode fazer uma conexão dele com Colossenses. Vai lá, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos abrir Bíblia aí hoje, primeiro dia do ano,
É bom você ler Bíblia, menos a Elir, né, que não está podendo ali, né, está de óculos escuros, né, mas Thaisa está pertinho aí, mas vamos ler, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são, da onde, irmãos? Do alto, de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem quer buscar as coisas do céu? Quem quer ir para o céu? Então olhe para as coisas do céu. Se nós queremos, irmãos, viver no céu, se nós queremos, irmãos, viver a realidade do céu na nossa vida, nós temos que fazer o que está aqui no versículo 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza ou a ganância, que é idolatria. Olha só, a palavra idolatria de novo. Então, idolatria, nesse contexto material, é quando nós idolatramos a vida na terra. Não tem nenhuma imagem aqui, irmão, não tem nenhuma imagem de gesso, de barro, de ferro, porque a idolatria, ela pode ser subjetiva. A gente gosta de ver idolatria nas imagens, mas quem falou para você que só quem adora uma imagem é idólatra? E quem adora o dinheiro? E quem adora o seu carro? Ah, eu não posso ir na igreja porque você vai sujar meu carro, ele é branco, né? Tem gente que adora coisas, né? Adora os prazeres da vida, adora uma festa, mas para estar na igreja é uma dificuldade, hein? Para estar na igreja dói tudo, dói a nuca, dói até o cabelo, dói tudo. Mas se tem uma festa, a dor passa, porque a pessoa adora. O que é idolatrar? É adorar. E a adoração é algo que só deve ser dado a quem? A Deus. Só a Deus devemos adorar. Tudo na nossa vida que se torna um ídolo está ocupando o lugar que é de Deus. Sabia que você pode idolatrar um filho? Que nem um pastor conta uma vez que tinha uma irmã que ela não podia engravidar. E aí eles oraram, fizeram a campanha de oração e tal. Aí o marido ajudou, cada um fez a sua parte. O filho foi gerado no ventre da irmã. Foi aquela festa, a barriga cresceu, 9 meses, nasceu a criança. E aí depois que nasceu a criança, ela não queria vir mais na igreja. A desculpa era: não, agora eu tenho que cuidar do meu filho. Mas irmã, já está né, já tá grandinho, já está na hora. Não, mas é meu filho. E aí um belo dia o pastor falou assim: olha, tudo aquilo que a gente idolatra, Deus pode tirar. Por quê? Porque o primeiro lugar da nossa vida não está, vamos dizer assim, aberto a negociações. Deus não abre mão. O primeiro lugar sempre será dele. Irmãos, quem já ouviu falar de Abraão e Isaac? O que Deus fez com Abraão e com Isaac? Quando Abraão teve o seu filho na velhice. Eu fico imaginando, irmãos, Abraão, um velho já de 100 anos, aí ele tem um filho da mulher que era estéril. Irmãos, aquele homem ficou babão. Eu tenho quase certeza disso, que aquele homem, não, é meu Isaac, porque demorou muito para vir, e veio numa situação que veio através de um milagre, que Deus abriu a madre de Sara. Então quando chegou Isaac, eu acredito que Isaac, ele conquistou o coração de Abraão, talvez até o ponto de Abraão começar a idolatrar. O que Deus fez? Falou: Abraão, chegou o dia, sacrifica o teu Isaac.
E aí Abraão teve que passar pela experiência de ter que caminhar com Isaac até aquele lugar, pensando em tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. E eu vejo que essa jornada de Abraão com Isaac até o monte onde Isaac seria sacrificado é uma mensagem para nós como igreja hoje. Não cultive na sua vida Isaques, porque senão Deus pode chegar ao momento de falar: vou pedir para você sacrificar. E aí vai doer, né? Com certeza doeu para Abraão, irmãos, mas Abraão, ele passou pelo teste. Deus não queria matar o Isaac, Deus queria, irmãos, matar a idolatria no coração de Abraão. Vou repetir: Deus não queria matar o Isaac, Ele queria matar a idolatria que estava no coração do seu pai. Ele passou no teste, ele voltou com Isaac para casa. Toma o seu Isaac, porque o que eu queria, eu consegui. Irmãos, muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Então nós não podemos idolatrar coisas, não podemos idolatrar pessoas, não podemos idolatrar a vida nessa terra. Eu gosto de descansar demais, eu gosto de comer demais, eu gosto disso demais. Irmãos, o problema não é comer, nem beber e nem descansar. O problema é quando a gente faz isso desordenadamente. Mas pastor, então não é para me comer, não é para me beber? Não, é para você comer, é para você beber, é para você descansar com equilíbrio, fazendo tudo na medida certa. O problema não é comer e nem beber e nem folgar. O problema é quando a gente faz isso de forma desordenada, se entrega a essas situações. E aí a gente, como crente, começa a fazer da nossa vida uma vida que é como se a gente estivesse vivendo num caminho largo, porque a gente faz o que a gente quer, a gente não se preocupa com o que Deus quer, a gente se preocupa em estar feliz, mas a gente não se preocupa se Deus está feliz com a gente. Aí eu quero perguntar para você, uma pergunta para você, avaliando a sua vida hoje: Deus está feliz com você? A pergunta que eu quero deixar para você: Deus está feliz com você? Pela maneira como você está vivendo de forma equilibrada a sua vida? É uma pergunta que você tem que avaliar. Não vou pedir para você levantar a mão, nada disso. Você tem que responder isso para você mesmo, porque a felicidade do crente está em fazer Deus feliz. Porque se Deus estiver feliz com você, Ele vai fazer de você a pessoa mais feliz desse mundo. Não vai te faltar nada. Por quê? Porque Deus está feliz. Irmãos, o problema é quando, eu disse isso no domingo, quando o crente começa a andar na porta larga, achando que ele vai colher o resultado da porta estreita. Eu estou fazendo tudo o que eu quero, eu não renuncio, eu não mato a minha carne, a hora que dá vontade de beber eu bebo, a hora que dá vontade de eu festar eu festo, eu não estou muito preocupado com oração, com igreja, eu quero fazer o que me dá na telha, ou seja, eu quero viver do meu jeito. Aí o que acontece? Jesus vai voltar, amém, irmãos? Para levar quem? A sua igreja. E quem está vivendo de forma desordenada, sem se preocupar em buscar a Deus, sem se preocupar com renúncia, sem se preocupar em obedecer à vontade de Deus, eu tenho quase certeza que essa pessoa não vai subir, irmãos. Não vai, porque o resultado da porta estreita é para quem anda no caminho estreito. Porque diz assim: aquele que anda no caminho estreito vai chegar no final do caminho estreito. E o caminho estreito ele tem renúncia, o caminho estreito ele tem sacrifício dos desejos da carne para viver a vida no Espírito. O caminho estreito tem obediência à palavra, o caminho estreito tem consagração de vida, o caminho estreito é culto, é oração, é palavra, é comunhão com a igreja. Esse é o caminho estreito. E o final desse caminho qual que é? Jesus de braços abertos dizendo: vem, estava esperando você chegar.
recebe o descanso que eu te preparei. Agora a pessoa vive do jeito que ela quer. Eu sou crente, mas não estou muito preocupado com isso não. Estou debaixo da graça. Estou debaixo da graça. Irmãos, é como eu disse no domingo, Deus nos salvou pela graça. Mas viver o projeto de vida estabelecido na graça é uma responsabilidade nossa. Não basta eu dizer estou debaixo da graça. Eu tenho que viver o projeto de vida que Deus estabeleceu para mim. E lá tem uma cruz para carregar todos os dias, sim ou não? Lá tem renúncia pessoal, sim ou não, irmãos? Eu quero um ano melhor. Então você tem que ter no seu coração a disposição de dar a sua adoração a Deus. Viva as coisas do mundo, mas adore a Deus. Que a alegria do seu coração esteja no Senhor. Sabe como eu vejo, irmãos, que nós temos que tratar as bênçãos que Deus nos entrega? Quantos lembram da pesca maravilhosa? Jesus entra no barco de Pedro, usa o barco, aí Pedro tinha tentado pescar a noite inteira e não pescou nada. E aí ele precisava daquela pescaria, irmãos. Ele precisava daquela pescaria porque ele tinha contas para pagar, ele tinha situações para acertar, ele dependia, ele vivia da pesca. E alguns estudiosos dizem que Pedro tinha uma conta muito alta, uma dívida muito alta, por isso ele estava muito preocupado em pescar aquela noite. Então para ele voltar de manhã sem aquela pescaria, não era somente uma noite de frustração, seria um prejuízo financeiro enorme, e talvez credores batendo na sua porta, dizendo, queremos o nosso dinheiro. O que aconteceu? Jesus apareceu ali, para resolver o problema, que não era de Jesus, era de Pedro. Vou repetir, Jesus apareceu ali para resolver o problema que não era de Jesus, o problema era de Pedro, mas Jesus apareceu para resolver o problema de Pedro. E muitas vezes aquele Jesus que resolveu o problema de Pedro, é o Jesus que quer resolver o teu problema, é o Jesus que quer trazer solução às situações que precisam de solução na tua vida. E aí Jesus manda ele lançar a rede, amém, irmãos? Está todo mundo comigo? Aí Pedro vai lá e diz, sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele lança as redes. Diz, irmãos, que ele pega tanto peixe, de todos os tamanhos, que a rede ia quase se rompendo, de tanto peixe. Foi muito peixe que ele pegou. O barco dele ficou cheio, ficou tão cheio que o barco quase adernou, o barco dele quase afundou. E aí o que aconteceu? Toda a pescaria que ele precisava ter para pagar todas as suas contas e sobrar dinheiro no bolso, ele teve naquele dia, naquela manhã. Só que olha o interessante, Jesus chegou para ele e disse, hoje você vai deixar de ser pescador de peixes, porque a partir de agora serás pescador de homens. Isso me chama muita atenção, irmãos. Diz que Pedro deixou tudo, toda aquela pescaria deixou e seguiu a Jesus. Muito dinheiro, muita realização, mas ele olhou para o abençoador e falou, maior que a bênção é aquele que me abençoou. Eu vou com ele, eu vou seguir ele. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Muitas vezes o Senhor entrega para nós uma pescaria bem sucedida como aquela de Pedro. O Senhor nos entrega recursos, o Senhor nos entrega bens materiais, e a gente tem que ter a capacidade muitas vezes de deixar essas coisas de lado para fazer Jesus ser maior na nossa vida, segui-lo, fazer a vontade dele, desenvolver o ministério que ele nos chamou para desenvolver, cumprir o chamado, estar na presença dele. Estar aqui hoje é algo grandioso aos olhos de Deus, amém? Você estar aqui nessa noite é algo valoroso, é algo importante, é algo precioso aos olhos do Senhor. Não permita que isso seja visto por você como algo pequeno. Você deixou muitas coisas para estar com Deus. Então Deus, Ele está sendo engrandecido no teu coração nessa noite. Por quê? Porque você está aqui não por causa do pastor Galdilei. Você está aqui porque o Deus Todo-Poderoso que te salvou está neste lugar para receber a tua adoração. Está neste lugar para entregar a você a porção da sua palavra. Está neste lugar para ser honrado por você.
Então cuidado, muita gente ficou no meio do caminho porque parou para folgar, para comer, beber e folgar. Idolatrou a vida material com seus prazeres. Este é um recurso que o inimigo tem usado hoje. Prendeu o coração dos crentes nos prazeres da vida. Às vezes uma Netflix se torna um prazer exagerado na sua vida. Um canal de televisão, assistir o jogo do seu time, acompanhar uma série. Muitas vezes, irmãos, hoje tem muitos prazeres, sim ou não, irmãos? Na época dos discípulos não tinha muita coisa, não. Não tinha celular, não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, irmãos. Hoje nós temos muitos prazeres. Entenda o que eu vou te dizer. A minha vida e a sua, ela existe dentro de uma situação de disputa pela conquista do nosso coração. Entenda o que eu estou dizendo. Eu e você existimos nesse mundo dentro de uma situação de disputa pela conquista do nosso coração. Desse lado está o mundo e o diabo tentando conquistar o seu coração. Desse outro lado está Deus tentando conquistar o seu coração. Quem é que vai conquistar o seu coração? Quem você amar mais. Quem você amar mais. Para conquistar o seu coração, o mundo te dá prazeres. Prazeres, dinheiro, recursos. Aí o diabo diz: me adore. Qual foi a última tentação de Jesus no deserto, irmãos? Feita pelo Satanás. Ele levou Jesus a um monte mais alto e mostrou para Jesus todos os reinos da terra. Disse: todos esses reinos te darei, se prostrado me adorar. O que Jesus disse? Está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Naquele momento Satanás sumiu, mas foi a última tentação que ele fez. Ele queria adoração em troca dos prazeres dessa terra. E é isso que Satanás faz com os crentes nos dias de hoje. Ele entrega situações para ter adoração. Quando você adora algo desse mundo, você está adorando indiretamente a quem? Satanás. Então ele quer conquistar o seu coração pelos prazeres da vida. E Deus, como é que Ele quer conquistar o seu amor? Enviando o seu Filho para morrer na cruz, derramando o seu sangue, para que você possa ter, através do sangue de Jesus, o perdão dos seus pecados e o acesso à vida eterna. Foi isso que Deus fez para conquistar o seu coração por amor. E eu pergunto: quem é digno do seu amor? O mundo ou Deus que matou o seu Filho para te salvar? Quem crê que é Deus, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Então nesse momento, pense todos os dias. Deus, Ele não precisa fazer um milagre novo na sua vida para mostrar que Ele te ama. Deus não precisa fazer todos os dias algo novo, um milagre novo, para dizer que Ele te ama. O milagre que Ele precisava fazer, Ele fez lá na cruz, quando Jesus morreu no seu lugar e derramou o seu sangue para te salvar. O que você recebe hoje é bônus da salvação que você já tem. Amém, igreja? Então adore ao Senhor. Então o risco de idolatrar a vida material com seus prazeres é um risco que nós temos que vencer. Um outro risco que nós temos que vencer, irmãos, é o risco de culpar os outros pela nossa falta de fé e realização no plano de Deus. O povo que saiu do Egito, muitos não chegaram ao final da jornada. E muitos não chegaram ao final da jornada porque não tiveram coragem de assumir que a sua vida não estava bem por culpa da sua falta de fé e da sua realização no plano de Deus. E aí, quando a pessoa ela não tem fé e ela não está se realizando naquilo que Deus preparou para ela precisa achar um culpado, alguém para culpar porque a sua vida não está bem. Aí o culpado naquele caso era Moisés, era Arão. E hoje tem muitos crentes que, ao invés de reconhecer que a sua vida não está bem por falta de fé ou porque não está se realizando no plano de Deus,
joga a culpa nos outros, ou encontra um culpado para justificar o fato da sua vida não estar bem. Aí a culpa é do pastor, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é de todo mundo, menos do verdadeiro culpado. Então nós, irmãos, precisamos muitas vezes olhar para dentro da nossa casa. Se o nosso casamento não está bem, e muitas vezes não está bem por nossa culpa, a gente não pode jogar a culpa no outro. A gente tem que dizer: a culpa é minha. A culpa não é do marido ou da esposa, não é do pai ou do filho. Às vezes a culpa é nossa. Nós estamos errando dentro de casa, precisamos consertar as coisas. Então muita gente ficou no meio do caminho, por quê? Porque não conseguia assumir a culpa dos seus erros. Como que você reage quando Deus te confronta com os seus erros? Você de bate pronto reconhece, assume, se arrepende e pede perdão, ou você fica justificando? Ah, mas o fulano, ah, mas o ciclano. Irmãos, infelizmente tem muita gente que age assim, e isso é coisa antiga, é do Éden. Quando Deus, irmãos, chama Adão e Eva para conversar, depois que eles comeram do fruto, Adão falou para ele: olha, eu comi, mas a culpa, quem que ele jogou a culpa, irmãos? A Eva, foi essa mulher que o Senhor me deu, né? Tipo assim, a culpa é dela. Aí Deus falou com a Eva pegou e jogou a culpa em quem? A serpente. E aí foi, um jogando a culpa para o outro. Existe uma linha teológica onde aqueles que estudam esse fato, eles entendem que tudo poderia ser diferente se no momento que Deus confrontasse Adão dissesse: eu errei. Ao invés de dizer: foi Eva, não, o erro foi meu. Talvez naquele momento, irmãos, Deus poderia nem ter tirado-os do Éden, mas porque ele não assumiu e preferiu jogar a culpa no outro, né? Não teve arrependimento, teve justificação. Eu estou justificando o meu erro com o erro do outro. Então, se você vivenciou essa realidade em 2024, lima, corta ela da sua vida. Senhor, eu errei, o erro foi meu, a falha foi minha. Comece a trabalhar isso no seu coração, porque isso vai te trazer vitória. Isso vai trazer vai colocar você numa posição em que Deus vai poder te abençoar muito mais do que já tem te abençoado. Amém, igreja? Último risco, para encerrar aqui essa palavra, é o risco de querer caminhar para o futuro com saudade do passado. Fala para o irmão aí, não dá certo. Fala para o irmão, não dá certo caminhar para frente olhando para trás. Já experimentou caminhar para frente olhando para trás, irmão? Vai ali na 3 barras e tenta fazer isso. Você vai morrer. Estou brincando, viu, irmão? Não faz isso não. Mas se você caminha para frente, você tem que olhar para frente. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem disse isso? Jesus. Porque, irmãos, quem pega no arado tem que olhar para onde o arado vai, né? Imagina você está arando uma terra na beira do rio, aí você começa a olhar para trás, daqui a pouco você vai lá com os peixes, né? E o arado também. Por quê? Porque não tem como você caminhar numa direção certa, em direção ao alvo, se você não estiver olhando para o alvo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar para frente. O povo estava aqui andando com Deus, mas pensando no Egito. Acontecia qualquer probleminha, as cebolas do Egito, o Egito. Aí toda hora ficava com saudade do Egito, saudade da vida do Egito, saudade dos prazeres vivenciados no Egito. Irmãos, às vezes eu olho para esse negócio da cebola do Egito, eu fico pensando: mas será que essa cebola era tão boa assim? Né? Que cebola é essa? Né? Que o povo só vivia pensando em cebola. Eu pensaria no churrasco do Egito, eu pensaria, mas cebola, né? Mas eram cebolas do Egito que toda hora vinham no coração do povo. Ou seja, eles estavam andando
para uma direção, mas pensando em outras coisas. Por isso eu digo para você aqui nessa noite, se você está andando com Deus, pense nas coisas que são de Deus. Tudo começa aqui, ó. Começa no pensamento, começa no sentimento. Às vezes nós estamos vivendo de aparência. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3. Aqui é uma palavra para uma igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3, 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives e está o que, irmãos? Morto. Isso aqui foi escrito para uma igreja. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que haviam ali pessoas que estavam vivendo de aparência. Eles tinham a aparência de uma espiritualidade, tinham a aparência de pessoas que estavam vivas espiritualmente falando, mas na realidade, espiritualmente falando, elas estavam mortas. Em outras palavras, na igreja de Sardes tinha crente que tinha uma vida espiritual de verdade, e tinha crente que tinha uma vida espiritual de mentira, ou uma vida espiritual falsa. Como é que funciona isso, pastor? É aquela pessoa que muitas vezes está dentro da igreja por um doutrinamento religioso. A pessoa, ela está na igreja doutrinada, ela está debaixo de um doutrinamento religioso, ela está de corpo presente, mas o pensamento dela, o coração dela está onde? Está lá fora, pensando nas coisas lá de fora. O pastor está pregando, e um gato miando, mesma coisa, não tem diferença. Pastor pregando, uma vaca mugindo, mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa ela não está ali, ela não está aberta, ela não está, o coração dela não está vivendo aquela realidade. Ela está vivendo em torno de um doutrinamento religioso e não de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar aqui não porque alguém está nos doutrinando, mas porque o Espírito Santo de Deus está mexendo na nossa vida, amém, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está transformando o nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus está mexendo no nosso interior, porque o Espírito Santo de Deus está movendo na nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus está mexendo, colocando amor no nosso coração por Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós precisamos estar aqui porque nós temos essa experiência de mudança, de transformação de vida em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então tem muita gente que está apenas demonstrando algo que não está vivendo de verdade. Então aquele povo estava caminhando com Deus na aparência. Aí quando chegaram os problemas, porque é o problema que revela quem você é, irmão. Fala para o seu irmão, é o problema que vai revelar quem você é. Porque, irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Quando tudo está bem, até quem não é crente é crente. Quando tudo está 10, até quem não tem compromisso com Deus parece que tem. Mas quando o problema chega, quando a dificuldade chega, quando o deserto chega, quem é de Jesus fica firme. Quem é de Deus passa pelo deserto dando glória a Deus. Mas quem não é, revela que não é. Murmura, quer voltar para trás, reclama, fala: essa vida não está boa, esse plano de Deus não está bom para mim. E aí começa a querer desistir. Então Deus usa os problemas para revelar o seu coração para você mesmo. Porque Deus já conhece o seu coração, Ele não precisa provar você para saber quem você é. Ele precisa provar você para mostrar para você quem você é. Porque às vezes a gente acha que é super espiritual, aí Deus fala: não é não, recebe um probleminha aí, vou mostrar para você como é que você está frágil. Irmãos, é assim que Deus trabalha, né? Então nós precisamos
Tomar cuidado para não querer andar para frente, olhando para trás. Precisamos tomar cuidado para olhar na direção certa. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 3, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Ele, é olhando nele, é mantendo a nossa visão em Cristo, que nós vamos avançar e chegar aonde Jesus já está. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.